Olá, olá, 29 de janeiro de 2020. Confira agora as principais notícias desta quarta-feira. Período chuvoso. Centro de monitoramento emite alerta amarelo para o norte do Maranhão. Em Imperatriz, bombeiros e homens da Polícia Civil monitoram área de risco e Polícia Rodoviária chama atenção para o risco de acidentes com pista molhada. Veja também como a tecnologia pode auxiliar na prevenção de desastres naturais como enchentes. Reunião entre profissionais de saúde do Maranhão trata de medidas relacionadas ao coronavírus. E saiba como foi a partida de ontem entre Bahia e Imperatriz pela Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, olá, hoje é quarta-feira, estamos juntos mais uma vez e que bom saber que você está com a gente, você aí em todo o estado do Maranhão, numa audiência que, como eu digo, é do tamanho do nosso estado e vem crescendo a cada dia. Nosso coração aqui está cheio de gratidão, pode ter certeza, ao meio de toda a nossa equipe que faz o Bom Dia Maranhão, tá certo? Vamos juntos, esperanças que se renovem, mais um dia que está começando, o tempo nublado aqui na capital. No estado em geral também essa situação, chegada aí desse período chamado de transição e a gente vai por aqui tocando o barco no Bom Dia, é aquele tempo, naquele período que dá vontade de ficar um pouquinho mais na cama, mas está na hora de levantar, a necessidade fala mais alto e vamos para o trabalho. O pessoal já chegou aqui desde a madrugada, está trabalhando para preparar o jornal agora para você, o nosso Bom Dia que está no ar, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, você na capital e também no interior do estado, os amigos que nos acompanham. São 7 horas e mais um minuto, não perca a hora, 7h01. Hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Emprego e a gente vai mostrar para você uma brincadeira, né, que está fazendo sucesso, uma modinha aí da internet, das redes sociais, que está fazendo muito sucesso aí. A gente vai tentar entender o que é possível falar sobre essa brincadeira que está aí nas redes sociais, o Dolly Challenge, né? O que a gente pode aprender com isso, aquelas fotos montadas em várias redes sociais, você já deve ter visto ou já deve ter até postado a sua foto nessa condição. Mas o que fica de lição, gente? Para você que está aí no mercado de trabalho, está querendo inserir no mercado de trabalho, o que fica de lição dessa brincadeira, desse meme? O que a gente pode aprender com isso em relação, por exemplo, ao comportamento nas redes sociais e a nossa imagem profissional? Será que tem relação aí entre essas coisas? Vou receber no estúdio daqui a pouco a Aline Vasconcelos, que é jornalista, é professora, ela é analista de treinamento e vai para a gente, consultora, trazer informações sobre esse assunto, uma análise bem legal no nosso quadro Trabalho e Emprego, tá bom? Fica o convite então, hein? Vem comigo, olha, com a chegada do chamado período de transição, aumenta aí a preocupação com as chuvas fortes, os riscos de enchentes, pois é. Mas você sabia que um aparelho celular pode ser fundamental na prevenção desse tipo de ocorrência? Veja na reportagem. O sistema pouca gente conhece, mas já conta com mais de 6 milhões de usuários no país. No Maranhão está em operação desde 2018. A Defesa Civil Nacional envia alertas de chuvas fortes e riscos de enchentes e deslizamentos. Nunca ouvi falar. E o que tu achou da ideia? Acho legal, porque você fica mais, digamos, você não marca um compromisso. Hoje eu marquei um compromisso pela manhã e eu não saí porque começou a chover. Então é uma boa proposta. Né, é ótimo. O que tu acha da ideia? Ótimo, né? É um bom serviço. Sim. Mas nunca ouviu falar. Não. Para fazer parte do cadastro, basta enviar uma mensagem para o número 40199, com o CEP da rua em que mora. Segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA, ainda estamos no período de transição e a estação chuvosa este ano deve ser intensa. A Defesa Civil Estadual já está monitorando as áreas de risco e a situação ainda é considerada sob controle. A gente está aí no período chuvoso, as chuvas estão se intensificando, mas ainda temos um cenário tranquilo em todo o estado do Maranhão. Mesmo nesses municípios que historicamente nós temos aí elevação do rio Mearim e os municípios atingidos, ainda não temos uma situação alarmante ou então ameaçadora, né? Esse nível do rio está sendo acompanhado pelas coordenadorias municipais e pela Defesa Civil também estadual, porém ainda não temos uma situação de cota de rio de alerta. Seu Raimundo prefere não arriscar, só sai de casa nesta época do ano com o guarda-chuva na mão. Sabe que o tempo pode virar a qualquer momento. Eu já ando prevenido, fico com meu guarda-chuvinha. Com aviso ou sem aviso? Sem aviso, eu já ando prevenido. Qualquer coisa, o guarda-chuva vira guarda-sol, né? Porque também está quente demais nesse período do ano, aquele chamado abafado, como a gente chama aqui no Maranhão, né? Em Imperatriz, equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil seguem aí monitorando as áreas de risco. Vamos ver.
Parque Alvorada 1, por exemplo, já tem quase um ano que a enchente aconteceu e as lembranças estão bem recentes na memória da comunidade. E a gente acordou por volta de 11 horas da noite, pelos outros vizinhos chamando, né? Que a água estava subindo muito rápido, né? Todo mundo viu, a Imperatriz toda pôde ver, né, o que aconteceu. De acordo com a Superintendência de Defesa Civil em Imperatriz, entre os dias 26 e 27 de janeiro, choveu quase 40 milímetros. O monitoramento preventivo vem acontecendo desde abril do ano passado, quando aconteceu a enchente aqui em Imperatriz. Foram verificados pontos de risco, como alguns bairros, bueiros e também os riachos. A água que caiu até agora não foi suficiente para ocasionar enchentes, mas alguns pontos ficaram alagados parcialmente. A Defesa Civil tem feito monitoramento diário, não apenas nos riachos que cortam as cidades, mas também no Rio Tocantins. A ação de prevenção acontece em parceria entre a comunidade, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O bombeiro ele atua em parceria com a Defesa Civil nas ações que são pertinentes a essa atividade, né? Nós estamos contribuindo sempre na parte de logística, na retirada de pessoas dos locais de risco, nas informações, mas por enquanto ainda está tudo tranquilo, ainda não houve nenhum local de alagamento, nenhum tipo de ocorrência desse sentido que necessitasse do atendimento do Corpo de Bombeiros. Até o dia 31 de janeiro, a previsão indica que poderá chover entre 12 a 40 milímetros de chuva. Os órgãos de segurança alertam a comunidade que em dias chuvosos, caso esteja no carro ou motocicleta, procurar rotas alternativas, evitando pontos cheios de água. Porque estava o pessoal muito com medo, né? E eu creio que vai amenizar um pouco. Resolver não resolve não, né? Mas vai amenizar um pouco da nossa situação. Fé em Deus, não vai dar para... Esse ano não vai ser preciso ninguém sair das suas casas, não. Olha, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, emitiu alerta de fortes chuvas para todo o litoral norte do estado. O alerta é para hoje e amanhã também. E o Eduardo Ereceira tem detalhes ao vivo para nós sobre o assunto. Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente tem acompanhado que tem chovido em praticamente todo o país, há uma preocupação muito grande, você falou agora no norte aqui do país, onde está localizado o estado do Maranhão e também a capital maranhense, mas no extremo norte do continente. Essa preocupação já vem desde a região sudeste, por exemplo, tem chovido muito nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, inclusive com mortes, lamentavelmente, mas na parte norte também do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente na capital e região metropolitana, fortes temporais. Esse alerta também agora chega para a parte norte do estado. Tem chovido muito aqui na capital São Luís e praticamente todo o estado do Maranhão. E agora esse alerta, como você bem disse, Adalberto, foi dado aqui para o extremo norte do continente. Principalmente nessa faixa localizada entre os estados, segundo o alerta, entre os estados do Ceará e Amapá. E aí atravessa pelo estado do Maranhão, principalmente na parte mais norte do estado, aonde está localizada a capital São Luís. Outra preocupação é justamente pelo alerta que é dado aos municípios localizados aí em áreas litorâneas, que é justamente onde está localizada a capital maranhense, que é uma ilha. Então essa preocupação é ainda maior para os municípios localizados aí em áreas litorâneas, como é o caso da capital São Luís. Nesta quarta-feira, Adalberto, como você disse, no comecinho do jornal a gente estava acompanhando, amanheceu nublado, o sol ainda não apareceu aqui no céu na capital São Luís. A gente percebe aqui com essa imagem, a gente pode perceber uma boa parte do céu aqui na capital maranhense, até mais ali ao horizonte. Está bem nublado na manhã desta quarta-feira e em caso de alerta de risco de nível moderado, não se descarta a possibilidade do fenômeno alertado e caso ocorra, espera-se impacto moderado para a população, aí o recomendado é um sobreaviso das equipes municipais. Para hoje, quarta-feira, segundo o alerta, considera-se alta a possibilidade de eventos hidrológicos em todo o Espírito Santo, por exemplo, devido aos altos acumulados dos últimos dias e a continuidade de chuvas previstas. Para estas mesmas localidades, o cenário de risco
risco para movimentos de massa indica uma possibilidade moderada de novos eventos, visto a diminuição aí do volume de água no solo desde o final de semana. E nas áreas destacadas em amarelo, considera-se moderada a possibilidade de eventos geohidrológicos, como eu disse, aqui nessa faixa norte do país, do litoral do Amapá ao Ceará e também no nordeste de Santa Catarina. Amanhã, a previsão é de mais chuva ainda na quinta-feira, mais fortes chuvas, mais temporais, aqui também para a capital maranhense, para o estado do Maranhão, essa faixa localizada entre o Amapá e Ceará. A previsão aí que foi repassada para esta quinta-feira, dia 30, manteve-se as mesmas regiões, com nível alto nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e a faixa norte do país, do litoral do Amapá ao Ceará, leste de Santa Catarina, além do nordeste do Rio Grande do Sul, com destaque a região de Porto Alegre. A gente tem, inclusive, Adalberto preparou uma reportagem aqui sobre os riscos que se tem em dirigir nessas condições, em dirigir com chuvas e principalmente com os cuidados que os motoristas devem ter. Vamos acompanhar. Sempre nos meses de dezembro e janeiro, as chuvas começam a cair na região tocantina. Com isso, as vias públicas ficam congestionadas. Já nos trechos da BR, o fluxo diminui um pouco. A maior preocupação com relação ao período chuvoso é que o condutor tem a visibilidade diminuída, né? Quem está trafegando nas rodovias se depara com o período de chuvas, ele tem uma visão menor do trânsito. Nessas condições, o condutor tem que reduzir a velocidade, mantendo os faróis acesos, isso durante o dia ou noite. E se a chuva estiver forte, é preciso parar o veículo. Mas, ao parar, procurar um local seguro, nunca na pista. Existem alguns tipos de acidentes que ocorrem no período chuvoso, como por exemplo a aquaplanagem. Então, durante esse período, a gente verifica alguns acidentes que ocorrem por aquaplanagem e que geralmente ocasionam a saída de pista do veículo e, às vezes, também esse veículo chega a capotar. De acordo com a PRF, as ações preventivas têm sido positivas, tanto que as estatísticas indicam que, nos últimos anos, os próprios condutores estão se conscientizando de que dirigir no período chuvoso é algo extremamente perigoso. As dicas e orientações estão sendo repassadas aos motoristas de todo o Brasil, por meio de uma campanha educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal. Pois é, Adalberto, telespectadores, e aí nos mapas que as pessoas puderam acompanhar, segundo ainda esse alerta, de acordo com os mapas, podem ser alterados de acordo com os acumulados de chuvas. Isso deve ser verificado nas próximas 24 horas, associados à previsão de precipitação dos modelos meteorológicos. Mas, de qualquer forma, as pessoas devem aí ficar em alerta tanto para esta quarta-feira quanto para amanhã, que deve ainda vir mais pancada de chuva, ser mais forte ainda nesta quinta-feira. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. Nosso Eduardo Ericeira vai continuar circulando pela cidade, trazendo informação para você. Já já vamos falar sobre uma reunião que aconteceu de profissionais de saúde aqui no estado. A gente vai falar sobre o assunto já já aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 12 minutos. Essa reunião foi sobre o coronavírus, né? Aquele vírus lá da China e que chega a outras partes do mundo. O Brasil se preparando, 3 casos notificados, subiu o alerta para nível 2 no Brasil. E aqui no Maranhão houve uma reunião ontem por orientação, inclusive, do próprio Ministério da Saúde, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já já você vai saber os detalhes. São 7 horas e mais 13 minutos. A gente falava do período chuvoso ainda há pouco, nessa fase de transição, período de transição chamado. A gente vai ver agora como é que fica o tempo, então, para essa quarta-feira em São Luís. Eduardo mostrou imagens ao vivo, mas para hoje aqui na capital predomina o tempo nublado. E olha, há previsão de chuva ocasional isolada. 80% de chance de chover, inclusive, no horário da noite hoje. 25 é a mínima, 31 é a máxima, portanto, previsão de chuva para hoje ainda aqui em São Luís. Lá em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Agora vamos para a região dos Cocais. Em Caxias, hoje tempo nublado e já ocorreram pancadas esparsas de chuva, hein? Na madrugada de hoje, aí em Caxias, mínima de 24, máxima de 33 graus. Vamos para mais 3 cidades? Esse é o Lab Médico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. A gente mostra para você agora. Pinheiro, Barreirinhas e Barra do Corda. Como é que vai ser na Baixada, em Pinheiro? Tempo nublado, chuva ocasional e isolada é a previsão para hoje, hein, gente? Mínima de 25, a máxima é de 30 graus. Portal de entrada dos Lençóis, você sabe, Barreirinhas, tempo nublado hoje, chuva ocasional isolada. Aí quem vai fazer um passeio, aí quem está de férias ainda, esticou um pouquinho mais as férias, aí nesse mês de janeiro,
Já sabe como é que vai ser o tempo hoje em Barreirinhos. Amigos das pousadas acompanhando a nossa programação também. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Barra do Corda hoje, tempo nublado e já houve ocorrência de pancada esparsa de chuva também na madrugada hoje em Barra do Corda. Pancadas que devem, inclusive, continuar. Essas pancadas de chuva devem continuar agora pela manhã. Mínima de 25, máxima de 33 graus. É o NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. Terminam amanhã as inscrições pela internet para mais de 1.000 vagas na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. São cursos profissionalizantes para quem tem 18 anos ou mais. Os cursos técnicos estão sendo oferecidos em 16 escolas da rede estadual nos municípios de São Luís, Alcântara, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Timon. Entre os dias 4 e 6 de fevereiro, os candidatos precisam realizar a confirmação da matrícula nas escolas presencialmente. O início do ano letivo começa dia 10 de fevereiro. O PROCON fiscalizou os ferryboats que fazem a travessia entre o terminal da Ponta da Espera, em São Luís, e o terminal de Cujupa, em Alcântara. As equipes de fiscalização verificaram as condições de segurança, higiene e acessibilidade das embarcações, com o objetivo de garantir uma prestação de serviços adequada, especialmente devido à proximidade do Carnaval, período em que aumenta consideravelmente a procura por esse tipo de transporte. Durante a vistoria, os fiscais constataram algumas irregularidades. Após serem notificadas, as empresas que detêm a concessão dos serviços de ferryboat têm o prazo de 10 dias para apresentar defesa e realizar as adequações necessárias. Vai ser realizado hoje às 7 da noite no Teatro Arthur Azevedo o Sarau Histórico com o tema Baile de Ana Jansen. As entradas estão disponíveis para retirada na Central de Informações Turísticas, localizada na Praça Benedito Leite. Os ingressos são gratuitos e limitados, de acordo com os lugares disponibilizados no teatro. O evento terá uma peça teatral contando um pouco da história da capital, apresentada pela companhia Tramando Teatro, e contará também com a apresentação da banda Máquina do Tempo. Muito legal esse baile, hein? Hoje lá no Teatro Arthur Azevedo. A história do Maranhão, do Carnaval do Maranhão, passa também ali pelo Teatro Arthur Azevedo. E muitos bailes eram realizados ali, então estão sendo resgatados aí desse trabalho importante pela Prefeitura da capital. São 7 horas e mais 16 minutos. Você sabe que a lei seca representa um avanço no Brasil, não é? Álcool e direção não combinam de jeito nenhum. Lá na região dos Cocais, em Caxias, um novo equipamento de bafômetro já está sendo utilizado. A Polícia Rodoviária Federal passou a utilizar um novo tipo de bafômetro nas blitz para intensificar as ações contra a condução de veículos por motoristas alcoolizados. O novo aparelho, chamado de bafômetro passivo, pode ser utilizado, inclusive, com o motorista ainda a bordo do veículo. Sem contato físico, ele vai apenas assoprar em direção ao aparelho. Se caso haver alguma indicação de álcool, vai ser acionada uma luz vermelha. Então, o condutor precisará sair do carro ou moto para realizar o teste com o etilômetro tradicional. É que é possível realizar o teste sem um contato físico com o equipamento, né? O que a gente chama de teste passivo, né? O condutor não precisa entrar em contato com o bocal do equipamento, basta ele pronunciar, por exemplo, o seu nome numa distância razoável, entre 10 e 15 centímetros, e caso, né, haja alguma concentração de álcool no seu organismo, o equipamento vai acusar. Uma vez acusada essa concentração, aí sim, passamos a realizar o teste, chamamos de ativo, né, com a utilização do bocal. O Mardoni foi submetido ao teste no novo modelo. Por opção, desceu do veículo. A praticidade foi aprovada pelo motorista. Bacana, né, porque não é diferente daquele outro que botava na boca e agora ficou mais em prática, né? Para eles mesmos, para nós, né? O chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização alerta que qualquer quantidade de álcool ingerido por um condutor de veículo é crime. A PRF realiza a fiscalização também no sentido de coibir o uso de substâncias entorpecentes. Qualquer substância, além do álcool, que provoque dependência física ou psíquica, ele está sujeito, né, a ser enquadrado e ter as mesmas penalidades previstas para o crime de embriaguez, ou seja, o uso de anfetaminas, os famosos rebites, de maconha, de cocaína, que provocam alteração no comportamental, no motorista, ele está sujeito sim às mesmas penalidades. Nós vamos para o intervalo, mas você vai prometer que vai ficar aí, hein? Já já a gente se encontra outra vez, porque no próximo bloco o Silva Alves atualiza você dos principais assuntos da área de segurança, com destaque para uma idosa que teria sido agredida, gente, acredite, pela própria filha em um hospital da capital.
Suspeita é essa aí, a gente vai falar sobre o assunto já já, tá bom? E mais, Justiça libera a divulgação do resultado do SISU, hein? Boa notícia aí para muita gente que depende aí desse resultado. A gente volta em instantes. Imagens ao vivo da capital maranhense. Nesse momento você tem imagens da Praça Gonçalves Dias, na capital de todo o Maranhão. Voltamos em instantes com Bom Dia. São 7 horas e mais 22 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Nosso obrigado pela audiência aos amigos em Caxias, em Imperatriz, em Codó, Açailândia, aos amigos que nos acompanham em Balsas também. Aí, obrigado pela audiência aqui na TV Difusora. Os amigos em Codó acompanhando a nossa programação. Tenham um bom dia, viu? Uma boa quarta-feira para você e para sua família também. O ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acatou um recurso da Advocacia Geral da União. E aí, derrubou uma decisão liminar que impedia a divulgação dos resultados do SISU. Nós vamos saber mais os detalhes agora com o Eduardo Ercília. Tinha muita gente aguardando essa decisão. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, expectativa muito grande aí, desde a correção errada, aí, segundo informou o INEP, que é responsável aí pela realização do Enem e a divulgação também pelo Ministério da Educação, que suspendeu aí a divulgação do resultado do SISU e também causou todo aquele imbróglio em relação à questão do ProUni, que são programas aí de acesso ao ensino superior a universidades públicas e privadas de todo o país, causou ainda mais expectativas entre os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, só que agora o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, atendeu nesta terça-feira, ontem, dia 28, ao pedido do governo federal e liberou a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado, SISU, e os próximos passos do processo seletivo com base no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019. Na sexta-feira, a Justiça Federal em São Paulo havia determinado que o processo deveria ser suspenso assim que se encerrassem as inscrições para concorrer às vagas em universidades públicas. O prazo terminou na noite do domingo. Na prática, isso fez com que o resultado do SISU não fosse divulgado na manhã da terça-feira, como previsto inicialmente. Com a decisão do STJ, o governo poderá divulgar o resultado do SISU, o que já fez, e definir novas datas para o ProUni, que ficou assim. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, foram abertas na noite de ontem, terça-feira. O MEC afirmou ainda que decidiu prorrogar o prazo por mais um dia, sábado 1º, para que os candidatos tenham tempo suficiente para se inscreverem. No cronograma inicial, o término do prazo para concorrer às bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior seria na próxima sexta-feira. Portanto, por conta dessa dificuldade, dessa suspensão, o Ministério da Educação resolveu prorrogar esse prazo, não mais agora para sexta-feira, dia 31 de janeiro, mas para o dia 1º de fevereiro. Então, as inscrições para o ProUni, para os candidatos que fizeram o Enem 2019 e têm condição de fazer as inscrições para bolsas do ProUni, prosseguem aí, foram prorrogadas por mais um dia e prosseguem até o dia 1º de fevereiro, então no próximo sábado. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pela informação. Daqui a pouquinho você volta no próximo bloco do Bom Dia. O nosso Eduardo Ercília circulando pela cidade, trazendo informação para você. São 7 horas e 25 minutos. Olha, em Imperatriz, uma audiência pública convocada pela Promotoria de Justiça em defesa da criança e do adolescente debateu alternativas para evitar novos casos de fugas e atritos entre os internos da Fundação da Criança e do Adolescente no município. A audiência pública reuniu vereadores, representantes da FUNAC, o Ministério Público e a Defensoria Pública para discutir soluções que possam evitar novos casos de fugas e atritos entre os internos da Fundação da Criança e do Adolescente. Esperamos que dessa audiência pública os problemas sejam expostos pela sociedade, por seus representantes, apresentadas as soluções devidas e que ao final do trabalho possamos aí ter formulado algum tipo de acordo ou mesmo o compromisso de que essas situações que deram origem a esses incidentes sejam devidamente saneadas. A Defensoria Pública participou da discussão, propondo um termo de ajustamento de conduta entre a FUNAC, a Defensoria e o Ministério Público. Não é possível entregar corpos aos familiares quando esses familiares esperavam ou esperam que os seus filhos saiam das unidades, no mínimo, ressocializados. A presidente da FUNAC informou que em Imperatriz a Fundação realiza curso de intervenção tática com os servidores.
para melhorar o plano de segurança nas unidades diante de conflitos. Nós pensamos que é necessário a qualificação dessas pessoas para dar resposta satisfatória em momentos que vai exigir, em momentos de conflito, né, em momento onde vai exigir uma ação de intervenção, de mediação. São 7 horas e mais 27 minutos, 7h27. Uma mulher foi presa aqui na capital suspeita de tentar matar a própria mãe dentro do hospital Carlos Macieira. A vítima tem 64 anos de idade e está internada há quase 10 dias. Os vídeos mostram a idosa de 64 anos sendo sufocada pela própria filha. Em um deles, a mulher tampa o nariz e a boca da mãe com uma das mãos. Ela não reage. Tenta se manter respirando com dificuldade. Nesse outro vídeo, é possível ver que ela usa um pano para prender a respiração da mãe novamente. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira em um dos leitos deste hospital em São Luís. A mulher foi presa em flagrante. A denúncia foi feita por parentes de outros pacientes que, segundo a polícia, já tinham percebido a relação de maus-tratos. 3 acompanhantes olharam, presenciaram, filmaram com celular, tiraram foto, tudo mais, tá? Chamaram o diretor e o diretor chamou a PM. E lá o sargento constatou, o Valdeir, ele constatou que realmente houve, né? Pelo menos esses indícios disso aí. Então deu voz de prisão e levou para o plantão central. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a direção do hospital acionou a Polícia Militar assim que tomou conhecimento do caso. Disse ainda que a escolha dos acompanhantes dos pacientes é de livre opção das famílias e que o estado de saúde da idosa é estável. O Maranhão vem apresentando altos índices de violência contra idosos. Somente este ano, a Defensoria Pública do Estado já recebeu mais de 70 ocorrências. Na maior parte delas, a vítima é agredida por pessoas da própria família. É bastante preocupante, né, essa tentativa de deixar o idoso numa situação, tentativa não, na realidade é algo que já é concreto mesmo, deixando o idoso numa situação de violência e de não saber o que fazer muitas vezes, porque ainda essas violências acontecem dentro de casa, movida por filhos, netos, sobrinhos, parentes mais próximos, e o idoso fica às vezes sem sair da casa dele e ele não tem para onde ir, não sabe o que fazer, tem vergonha, até mesmo de denunciar, e muitas vezes só acaba a violência com a morte. Comigo o Silvan Alves, Silvan que mostrou inclusive esse caso ainda há pouco no Bandeira 2, as imagens são impressionantes, né, Silvan? Impressionante, viu, Adalberto? E as imagens, embora ela tenha negado, no caso a Luciana, que é a pessoa que está presa e é autuada em flagrante, ela negou no depoimento dela, quando foi levada para a delegacia, mas como considerou o delegado do plantão, as imagens falam por si, e aí interpretando as imagens ele resolveu fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante por crime de tentativa de homicídio. A situação gerou uma indignação dos próprios acompanhantes, os outros acompanhantes, porque ela estava lá há pelo menos 10 dias acompanhando a mãe dela, que estava com problemas respiratórios. Esse tempo, mudança de clima é muito propício a provocar esse tipo de situação nos idosos. E aí ela estava pelo menos 10 dias internada lá no Hospital Carlos Macieira. E a polícia acredita, suspeita que para se livrar, tentar se livrar, né, da mãe, ela pode ter tentado aí asfixiá-la, utilizando não só a própria mão, mas como também um lençol, né? O delegado ainda não inquiriu a vítima porque ela teve uma piora no quadro, talvez até em função, né, dessa tentativa que ela sofreu, e aí ela teve que mudar da enfermaria onde ela estava para a UTI, não é? Então o delegado aguarda aí, agora é o delegado Robervaldo, da Delegacia do Idoso, que vai ter essa responsabilidade de conduzir o caso, que ela se recupere para que ela possa ser ouvida, porque a suspeita agora é de que, quem sabe, ela não já vinha sendo vítima de maus tratos já em casa, não é? Em outras oportunidades, ela já podia estar passando por situações como essas aí. Por enquanto é acusada, as investigações é que vão apontar o que aconteceu, mas realmente chama atenção aí, inclusive, esse vídeo, e as pessoas... Hoje com essa vantagem de você ter o celular na mão, você filma, mas foram várias pessoas. Foram várias pessoas, não foi só uma pessoa não. Vamos acompanhar. As pessoas lá, os acompanhantes, registraram essas cenas aí.
Silvan, aquele caso que a gente mostrou, que você mostrou inclusive no Bandeira 2, sobre a viatura, mais uma viatura sendo utilizada, não é? De forma irregular. Um policial civil já está preso por conta disso, Silvan? Ontem a Superintendência da Polícia Civil da capital fez uma coletiva para falar da prisão, por determinação da Justiça, uma prisão preventiva, do policial civil, investigador de Polícia Civil, Valdemir. Ele é um policial já antigo, né? Um investigador de polícia antigo, e aí ele aparece numas imagens. Isso aí foi que levou a Justiça a decretar a prisão dele, umas imagens ali próximo da Feira da Cidade Operária, onde eles estão agindo clandestinamente, supostamente, né, em bancas lá de feirantes, e aí, né, no próprio vídeo a gente vê a indignação das pessoas ali no entorno protestando contra a ação, né, que eles estão fazendo lá naquele local. Além dele, aparece nas imagens também o ex-agente temporário, que está com a prisão decretada, mas ainda não foi localizado. Ele também está sendo acusado, e voltaram a prender, no caso, o motorista que já tinha sido preso antes, não foi o primeiro a ser preso, foi solto por uma decisão da Justiça, ganhou uma liberdade provisória e voltou a ser preso de novo já com a prisão do Valdemir. Obrigado, Silvan. Bom dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Você já sabe, mas eu vou repetir todos os dias, de segunda a sexta, não é? Sábado e domingo ele dá um tempo que ninguém é de ferro. Mas segunda a sexta ele está aqui, 6 da manhã cedinho com o Bandeira 2. O convite está feito para você acompanhar muita informação logo cedo na TV Difusora, tá certo? Falando, claro, de Silvan Alves. São 7 horas e mais 33 minutos. Olha, gestores públicos e representantes de entidades da sociedade civil se reuniram em um evento que marcou o dia do Auditor Fiscal do Trabalho e abriu a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O encontro reuniu representantes de diversas entidades públicas que militam na área trabalhista. Entre as instituições representadas, a Superintendência do Trabalho e Emprego no Maranhão, secretarias estaduais dos Direitos Humanos e Participação Popular e do Trabalho e Emprego, e sindicatos de classes. O evento foi para marcar o Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho e também o início da Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O trabalho escravo, né, no pleno século XXI, a gente não pode mais conviver com uma situação dessa natureza, né, onde o trabalhador, ele realmente possa ser, vamos supor, reprimido em suas legalidades, em seus direitos, certo? E tudo aquilo que possa ter de legalidade, ele não possa mais desfazer, né, desse momento. Durante o evento foi citado problemas ainda enfrentados para exercício do trabalho de auditor, no que diz respeito principalmente à questão de fiscalizar o trabalho escravo e também o trabalho infantil, que para os especialistas é porta de entrada para o trabalho escravo no futuro. O trabalho infantil e o trabalho escravo são as duas pontas, os dois extremos da situação de absoluta precariedade do trabalho. Mas nesse meio há uma série de ações precárias, de atividades precárias que nós encontramos no nosso dia a dia durante as ações fiscais. Nos últimos 21 anos, mais de 54 mil pessoas foram resgatadas em situações de trabalho escravo em todo o Brasil. Um montante de aproximadamente 104 milhões de reais foi pago às vítimas do trabalho escravo. No Maranhão, o governo tem investido na redução dos índices negativos envolvendo o trabalho infantil e escravo. O Maranhão é um nó importante na rede de trabalho escravo e esse nó precisa ser desmontado. E a forma mais eficaz de desmontar esse nó é o enfrentamento das desigualdades, sobretudo nas áreas de maior incidência de aliciamento e de resgatados, e, ao mesmo tempo, do combate à impunidade. Apesar de políticas de combate ao trabalho escravo, o Maranhão ainda é considerado o maior fornecedor de mão de obra escrava do Brasil. 23% dos trabalhadores resgatados no país são aqui do estado. As principais atividades que geram exploração são a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e a construção civil também. Sobre o perfil dos resgatados, 95% são homens, 33% analfabetos, 39% estudaram até o 5º ano e 83% têm entre 18 e 44 anos. Em 2018 foram resgatados 42 trabalhadores e no ano passado foram 59. No próximo bloco você vai saber como foi a reunião dos profissionais de saúde do estado sobre ações de prevenção em relação ao coronavírus, tá bom? Já, depois do intervalo, a gente vai mostrar. E mais, saiba como foi a segunda partida do Imperatriz pela Copa do Nordeste e veja também no quadro Trabalho e Emprego que um meme da moda nos ensina sobre os cuidados com a imagem profissional nas redes sociais, hein?
7h36, a gente volta já já. São 7 horas e mais 39 minutos, de volta ao vivo para todo o estado, aqui o Bom Dia Maranhão. E agora é hora de falar de trabalho e emprego. Faz sucesso entre os usuários das redes sociais um novo meme que mostra uma montagem de fotos em redes como o Tinder, o Facebook, o LinkedIn. Pois é, mas o que a brincadeira pode nos ensinar sobre o comportamento nas redes sociais e como esse comportamento pode afetar a nossa imagem profissional? Sobre o assunto, eu converso com uma especialista no assunto, a jornalista, professora e consultora Aline Vasconcelos. Aline, bom dia. Bom dia, Adalberto. Aline, todo mundo entrou aí nessa onda, na brincadeira, não é? Mas é legal que tem algo de fundo aí que é sério, que é a nossa imagem nas redes sociais. Dá realmente para tirar uma lição dessa brincadeira? E como é que tudo começou? Bem, tudo começou com uma cantora norte-americana de country, 74 anos, Olha ela, só chamada que legal. Dolly Parton. E ela foi lá e fez uma montagem. Olha ela aí. Essa aqui. Seja uma mulher que faça tudo isso, que seja tudo isso, né? Consiga ser uma mulher que seja tudo isso. E aí ela se mostrou em várias vertentes. Mais profissional, mais despojada ou querendo um relacionamento, por exemplo. Agora, no mercado de trabalho, dá para explorar de várias formas e não precisam ser negativas. Você só precisa ter equilíbrio na hora de fazer isso. Então, qual seria, da maneira prática, né, a sugestão que eu daria? Que você aproveite, faça mesmo, brinque se tiver vontade, mas lembrando que você pode, por exemplo, substituir o Tinder por alguma outra rede social, ou pelo WhatsApp, ou personalizar essa brincadeira, por exemplo, e ter cuidado com fotos que lhe exponham, né? Esse equilíbrio é muito interessante quando a gente fala de mercado de trabalho, Adalberto. E isso vale para o dia a dia, quer dizer, vale para essa brincadeira aí que está todo mundo entrando na onda, mas no dia a dia é preciso ter esse cuidado. Eu fico imaginando ali naquela situação, a pessoa não vai de roupa de praia para uma igreja, por exemplo, né? Então é preciso ter essa conveniência, o bom senso acima de tudo, não? Sim, e precisamos saber e lembrar que hoje não tem mais barreiras entre o que é online e o que é offline. Perfeito. Então, às vezes, você parece pensar que está blindado pela internet, pelo computador, por aquilo ali, e achar que é um mundo completamente diferente do mundo aqui, offline, não é. Todos conversam, as pessoas que te olham ali, elas pensam que, elas sabem que é a mesma coisa, te olham aqui e associam a tudo que tu posta, então tem que ter realmente que ter muito cuidado e saber que você não está blindado por nada. Você é você aqui, você é você nas redes sociais. As empresas, de fato, hoje observam, Aline, no momento de contratação de um profissional, elas fazem essa análise mesmo nas redes sociais ou isso é um mito? Mito não, isso é muito realidade. Isso faz parte, se a tua rede social ela é pública, certamente aqueles recrutadores que têm um pouco mais de refinamento na hora de escolher um candidato, eles vão procurar a maneira como você se posiciona ali. Então, você pode sim e deve ser espontâneo, você deve ser você mesmo, mas lembrando que você é você mesmo no ambiente de trabalho, você é você mesmo quando está competindo por uma vaga, em qualquer oportunidade que seja. Então, você tem que ser comedido, tem que ter cuidados, precisa saber que ali não é um planeta diferente do planeta que você vive. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Ontem, inclusive, eu vi um amigo falando sobre isso. Mas a rede social não é uma situação privada? Quer dizer, o que a minha vida pessoal tem a ver com a minha imagem profissional? Aí o exemplo dado era em relação ao WhatsApp. No WhatsApp eu posso botar a foto que eu bem quiser. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Tem um ensinamento, inclusive bíblico, que eu gosto muito, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, você pode tudo. Nada ali é necessariamente proibido, a não ser que seja crime. Mas você tem que ter o equilíbrio para saber que nem tudo convém. E que sim, é seu, mas se o nome diz, é social. Se você está socializando, você está se expondo para o juízo das outras pessoas, para a imagem que as pessoas vão fazer de você. Isso, muitas vezes, é diferente da sua identidade. A sua imagem pode ser algo e a sua identidade outra. Quem você, de fato, é e quem as pessoas acham que você é. E na hora de decidir, por exemplo, por uma vaga de emprego, muitas vezes a pessoa não vai saber ou não tem como saber quem, de fato, você é. Ela vai julgar pela imagem que ela tem de você. E você é responsável pela construção e manutenção dessa imagem.
Por isso, tenha cuidado com aquilo que você posta, com aquilo que você diz, com aquilo que você expõe. Porque a partir de tudo isso, vai haver um juízo de valor em relação a você. Esse cuidado vale também com a edição de determinadas fotos. Às vezes a gente tem dificuldade no WhatsApp de olhar uma pessoa e falar, não sei quem é essa pessoa aqui. Aí você vai tentar ligar o nome à pessoa, às vezes não consegue. Para o mercado de trabalho, a não ser que seu emprego seja ligado à maneira como você seja fisicamente, né? Isso pode não ter tanto peso. Mas, de fato, algumas pessoas colocam fotos de 15, 20 anos atrás, né? Ou colocam edição dessa imagem, te coloca muito mais magro ou sem manchas. A gente também tem que usar artifícios para dar uma melhorada, né? Se tem hoje, vamos usar. Vamos concordar, né? Vamos concordar. Aline, para encerrar essa nossa entrevista no quadro Trabalho e Emprego, isso vale também para a imagem das empresas, ou seja, é preciso ter cuidado com uma peça publicitária que eu tenho, porque ela revela, na verdade, né, fala um pouco de quem eu sou, as fotos que eu posto na internet da minha empresa, do meu empreendimento, é preciso ter cuidado com essa imagem também? Vamos aproveitar esse gancho? Eu acho que as empresas, elas precisam também, assim como as pessoas, ter bom senso para aproveitar, mas elas têm que lembrar ou construir o que a gente chama de personas, as suas personas. Quem a empresa é? Como ela quer se posicionar no mercado? Como é a imagem que ela quer para si, que ela quer construir para si? Ok, é essa a imagem? Então, se ela fosse uma pessoa, ela ia agir como? Ela ia ser mais usar mais do humor, ou ia ser mais comedida. A partir disso, os gestores de comunicação nas empresas têm que pensar, este meme dá ou não dá para aproveitar? Vai dar margem para que as pessoas revertam isso e, de repente, comecem a fazer piadinhas de confundindo ou não entender? Isso vai acabar sendo ruim para a imagem da empresa. Então, a gente tem que fazer meio essa coisa de advogado do diabo e pensar em todos os cenários antes de se posicionar usando uma gracinha. Obrigado, Aline, pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada. O Ministério da Saúde anunciou ontem 2 novos casos de coronavírus, um em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e outro em Curitiba, no Paraná. Mais cedo, o Ministério confirmou que um caso está sendo investigado em Belo Horizonte. Aqui no Maranhão, uma reunião foi realizada para a formação de eventuais barreiras de controle da doença no estado. E o Eduardo Ercira tem mais detalhes sobre essa reunião. Eduardo. Isso mesmo, Adalberto. Uma reunião já foi realizada ontem por representantes da Secretaria Estadual de Saúde, técnicos, profissionais, infectologistas responsáveis por esse debate, que repassaram informações importantes. Essa reunião que aconteceu ontem, envolvendo também infectologistas, como eu já disse, representantes da rede de assistência à saúde, também representantes dos núcleos de vigilância hospitalar e vigilância epidemiológica, e contou também com a participação de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aqui no estado do Maranhão. Reuniões vêm acontecendo em todo o país. Há, claro, uma preocupação, não é motivo para desespero, mas há uma preocupação com essa questão de se espalhar esse vírus, o coronavírus, em várias partes já do país. Já foram detectadas aí a doença, casos da doença em vários países, entre eles a China, por exemplo. A grande maioria dos casos na China, mas também já foram detectados casos em outros países, a exemplo da Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Taiwan e também os Estados Unidos. Essas reuniões que servem como preparação aí, planejamento para justamente impedir que o coronavírus se espalhe não só aqui no estado do Maranhão, mas para outros estados do país. 3 casos, não teve confirmação de nenhum caso aqui no Brasil, mas 3 casos estão sendo aí investigados sob suspeita, um deles no estado de Minas Gerais, por exemplo. São casos que estão sob suspeita e estão sendo investigados. Há uma preocupação, por exemplo, com a questão da região de fronteiras do país e também com a questão das áreas de portos e aeroportos, por onde pode chegar. O Porto do Itaqui já informou que tem um planejamento de segurança e saúde também, e o aeroporto aqui também de São Luís informou que está tomando as medidas aí de prevenção para evitar qualquer tipo de contato, de contágio a alguma pessoa que dê entrada aqui no estado do Maranhão com sintomas do coronavírus. Vale lembrar que os sintomas, entre eles os principais aí, são problemas respiratórios, mas também a febre e tosse. Além das secretarias estadual de saúde
do Estado e dos estados, na verdade, aqui do Maranhão e dos outros estados do Brasil, e também das secretarias de saúde municipais, que também devem estar atentas a essa situação. Também a Marinha do Brasil e a Polícia Federal estão em alerta justamente para fazer esse monitoramento. Essas reuniões devem acontecer, continuar acontecendo, e relatórios devem ser encaminhados para o Ministério da Saúde com os planejamentos que estão sendo tratados nos estados brasileiros. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. E olha, vale lembrar que com os 2 novos casos anunciados ontem, o Ministério elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa risco iminente. A escala vai até o nível 3 quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional. Agora nós vamos falar de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, Lula e Gleisi negam convite para Flávio Dino disputar a presidência pelo PT? Repercussão muito grande ontem, Adalberto, do que nós falamos aqui, né? Jornais de publicação nacional, o Globo, Folha de São Paulo, o UOL, todos eles, Valor Econômico, todos eles informaram sobre a possibilidade aí do governador Flávio Dino ingressar no PT para concorrer à presidência da República. Diante desses fatos, a repercussão, o ex-presidente Lula foi ontem nas redes sociais e disse que não convidou o governador Flávio Dino para entrar no PT, né, conforme publicado pelos jornais. E disse que mantém um profundo respeito, tanto pelo governador Flávio Dino quanto pelo Fernando Haddad, o PT e o PCdoB, mas disse que jamais convidaria alguém do PCdoB para entrar no PT. A Gleisi Hoffmann, também presidente nacional do partido, também se pronunciou e disse que também não fez nenhum tipo de convite para o governador Flávio Dino também, né, ingressar às fileiras do Partido dos Trabalhadores. O que está por trás disso, Adalberto? Ontem, nessa semana, está havendo uma reunião em São Paulo para a definição do candidato a prefeito de São Paulo. Há algo em torno de 6, 7 nomes lá, inclusive o Suplicy também é um dos pré-candidatos. E o desejo do Lula e da Gleisi Hoffmann sempre foi ter o Fernando Haddad como candidato a prefeito de São Paulo. Por que então a publicação dessas notícias? Porque seria uma forma de forçar o Fernando Haddad, né, a ser candidato a prefeito de São Paulo. Como assim? Ou seja, olha, nós temos outras opções, além de você dentro do PT. Nós temos o Flávio Dino, nós temos também nomes como o Rui Costa, o Camilo, que são governadores do PT, mas também outras opções como do PCdoB. Ou seja, uma forma de dar pressão no Fernando Haddad e o Fernando Haddad ser candidato a prefeito ali na cidade de São Paulo. Então, claro, por que eu desmentindo também? Além dessa estratégia do PT, seria uma forma também de acalmar o próprio PCdoB, né? Porque o PCdoB não pode ter o apoio do PT, ou seja, o PCdoB pode ter candidato o próprio presidente e ter o apoio do PT, e também já acalmar o próprio PT, já que tem outros nomes na fila também, como o próprio Camilo e o próprio também Rui Costa da Bahia, são governadores, Camilo governador do Ceará. Ou seja, toda uma estratégia por trás, Adalberto, em decorrência, né, dessas publicações. E da repercussão. E da repercussão, dessas claro, tendo em vista que o governador Flávio Dino não teve nenhuma participação nisso, nessas publicações. Bom, John, uma comitiva de deputados maranhenses vai conhecer a política educacional de uma cidade, aplicada na cidade de Sobral, no Ceará? Esses deputados estão lá, liderado pelo presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, do PCdoB. Aí nós temos na foto aí o Fernando Pessoa, o Rafael Leitor, a Glaubert Coutrin, né, Neto Evangelista também, todos eles em Sobral. Por que em Sobral? Porque Sobral foi o município que alcançou a maior nota do IDEB, uma nota de 9,1, quando a média do Brasil é 5,8. Então, eles foram conhecer... Gritante, né? Muito, foram conhecer o modelo educacional de Sobral, né? E o segredo, segundo o prefeito lá e também o senador Cid Gomes, é que a alfabetização na idade correta, a alfabetização aos 6 anos de idade, portanto, aí foi o segredo. Eles estavam ali conhecendo melhor esses dados do IDEB de Sobral. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrin é o nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Da política, a gente vira a chave e agora fala de esporte. Olha, Bahia e Imperatriz abriram ontem a segunda rodada da Copa do Nordeste, hein? Vamos ver? O Cavalo de Aço teve um jogador expulso e acabou perdendo o jogo para a equipe baiana, gente. O jogo aconteceu ontem
e o Cavalo de Aço, portanto, acabou perdendo na sua segunda partida pela Copa. Vamos ver então agora as imagens desse jogo. O jogo terminou em 2-0 para a equipe do Bahia. O Bahia que estreou, né? Foi a primeira vitória do Bahia na competição, foi o segundo jogo do Bahia. Vamos ver então as imagens do jogo, tá bom? A gente tem um VT? Então vamos para a reportagem, vamos lá. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Gilberto abriu o marcador para os donos da casa. O Imperatriz teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, Henrique Matos, nesta falta em Gilberto. E no começo da etapa complementar, o Bahia voltou a marcar com Elber. O goleiro do Imperatriz, Rafael Pascoal, foi um dos destaques do jogo. O Imperatriz volta a jogar na quinta-feira, dia 6, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. E sábado tem Copa do Nordeste, mais uma vez aqui na tela da TV Difusora, com o Sport, que é o próximo adversário do Imperatriz, jogando contra o Vitória da Bahia. Vamos mudar de assunto. Durante essa semana, crianças e adolescentes participaram de uma colônia de férias na cidade de Caxias. A programação do evento já está na 10ª edição. A atenção aqui é redobrada, bem comum em sala de aula, mas o objetivo é outro. A programação é da colônia de férias do Lar São Franciscano em Caxias, que nesta semana deu início à temporada preferida da criançada. Nesta edição, ganha um reforço a mais. Faz esse momento com nossas crianças para tirar também da rua, não ficar na rua e vir assim extravasar sua alegria, sua energia, com muita animação, com muita participação, seguindo um pouquinho de solidariedade. Atinge o máximo de crianças aqui do bairro São Francisco, que é um bairro carente, um bairro que necessita dessas atividades. E a gente está aqui para isso, para nesse momento de férias, dar um pouco de lazer para as crianças daqui. O calendário de atividades infantis e para adolescentes ocorre no período de férias escolares, momento em que a Beatriz Silva mais gosta. E é um momento de descontração com as outras pessoas, um momento de tensão também, né? Porque não sabe quem vai ganhar, quem vai perder. O evento é gratuito e está em sua 10ª edição. O objetivo aqui é proporcionar um momento dinâmico de lazer e competitivo. São apenas 4 equipes, mas só uma será a vencedora. Além disso, se despedir das férias tem que ser de maneira especial. É tipo um encerramento das minhas férias, passar com meus amigos, brincar, se divertir. Muito legal, né? Esse período do ano aí, final de ano aí, a criançada em casa e aí uma opção de lazer interessante, unindo inclusive esporte ali, né? São essas colônias de férias oferecidas por instituições. É claro que os pais têm que antes observar qual é essa instituição que está oferecendo, ter os cuidados, ver se tem toda a segurança, o aparato ali. A gente viu na reportagem, muito legal essa atividade feita lá em Caxias, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora. Amanhã nós vamos falar sobre alguns resultados interessantes quanto à geração de trabalho, emprego e renda aqui no estado. E a gente vai receber no estúdio o subsecretário Expedito Rodrigues Júnior, que é da pasta de Indústria, Comércio e Energia aqui do estado. No estúdio ao vivo ele vai falar sobre esses resultados aí, dessa balança aí relacionada aos dados oficiais quanto à geração de emprego e renda no último trimestre do ano passado. O ano está começando e a gente tem boas perspectivas de retomada do crescimento econômico. Essa é a expectativa. A gente vai falar sobre esse assunto no Bom Dia desta quinta-feira, você não pode perder. Claro que tem outras notícias do interior do estado também, informações para você aqui ao vivo, com o nosso Eduardo Ericeira circulando pela cidade. Tudo isso no Bom Dia de amanhã. Outras notícias você confere, claro, no nosso portal MA10. Fique ligado, vem aí Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Um ótimo dia para você, uma boa quarta-feira, em especial os amigos que nos acompanham aí no interior do estado, acompanham sempre a programação da TV Difusora. Ótimo dia para você, amanhã a gente se encontra cedinho às 7 da manhã. Quero tomar café da manhã com você, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado pela audiência que só cresce do Bom Dia em todo o estado do Maranhão. Imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses você tem aí. Imagens da Avenida Carlos Cunha, tempo nublado, mais de 80% de chance de chuvas no período noturno aqui na capital maranhense. Foi assim que começa o dia, com tempo nublado na capital, em geral em todo o estado. Chuvas esparsas previstas e há um alerta para o norte do estado em relação a essas chuvas no dia de hoje e amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.